Saudações cristãs a todos que acompanham conosco o estudo diário da Palavra de Deus. Ficamos felizes, agradecidos a Deus e agradecido também a cada um de vocês que estudam conosco a Bíblia a cada dia, que compartilham esses estudos com outras pessoas. Agradecemos a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube e também nós agradecemos a vocês que clicam no dedinho de joinha. Quando você clica no dedinho de joinha, você está fazendo com que o YouTube entenda que aquele assunto ou aquela gravação é relevante e disponibiliza para que outras pessoas também possam ouvir. Não somente aqueles que são inscritos, mas disponibiliza a todos. Isso é importante, clicar no dedinho de joinha. É uma forma de você estar fazendo também um trabalho missionário, divulgando a palavra de Deus. Simplesmente um toque. Nós agradecemos a todos que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando os estudos. Mandamos aqui um alô especial para o Clenivaldo, para o Adrian, para a Regiane e também Rejane, são de Lauro de Freitas, na Bahia. Josias Rodrigues é de Guabiruba, em Santa Catarina. Guilhermina é de Itaboraí, no Rio de Janeiro. Amadeus dos Santos, de Cândido de Abreu, no Paraná. Dorcas Alves é de Vitória, no Espírito Santo. Tamira Fagundes é de Curitiba, também no Paraná. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós te damos graças pela vida, te damos graças por nos conceder mais uma vez este momento para juntos estudarmos a Bíblia com centenas e centenas de pessoas. Pedimos que o Teu Espírito Santo abra nossa mente para entendermos a Tua palavra e colocarmos em prática em nossa vida. Ó Pai, abençoa todos aqueles que estão passando por lutas, problemas, dificuldades, desempregos, enfermidades. Tu conheces a cada um. Que não desanime, que perseverem na fé, que possam continuar te buscando, crendo na Tua palavra e aguardando a volta do Senhor Jesus, que vai acontecer muito em breve. Abençoa todos os que nos pedem orações. Nós confiamos em Ti e nos méritos de Jesus. Amém. Vamos dar continuidade ao estudo que estamos fazendo esta semana, falando sobre a hora do seu juízo, a hora do juízo de Deus, conforme o anjo em Apocalipse 14, verso 7 disse, em alta voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Sim, a hora do juízo chegou. E essa hora, conforme nós temos estudado na Bíblia, conforme as profecias de Daniel e Apocalipse, essa hora do juízo ela começou a partir do ano de 1844. E ontem nós falamos aqui a respeito daquelas primeiras 70 semanas que foram determinadas para o povo judeu. E essas 70 semanas, que multiplicado por 7, que são 7 dias, dá 490 dias. E mais uma vez voltamos a dizer, dia em profecia significa anos. Então 400 anos foram determinados para o povo judeu para que eles pudessem aceitar o Messias. E essas 70 semanas, juntamente com os 2.300 anos, começaram em 457 a.C., quando Artaxerxes ele assinou o decreto para que o povo judeu pudesse ir para Jerusalém e reconstruir os muros, a cidade e o templo. E fazendo os cálculos, 457 a.C., 490 anos, vai terminar no ano 34 da nossa era. E interessante, irmãos, que a Bíblia, ela diz aqui em Daniel que até o ungido, o Messias, 69 semanas, até o ungido. E o que seria esse ungido? É o batismo de Jesus. E quando ocorreu o batismo de Jesus? No ano 27 da nossa era. E então, resta uma semana para completar aquelas 70 semanas que foram determinadas. Nessa última semana, que são 3 anos, que são 7 anos, na metade da semana, 3 anos e meio, Jesus iria morrer. Está na profecia de Daniel, no capítulo 9. Basta ler. E então, na metade dessa última semana, o sacrifício iria cessar. Por quê? Porque Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele foi sacrificado em nosso lugar. E então a prova de que os sacrifícios cessaram, os sacrifícios de animais que eram realizados diariamente no templo, o véu do templo, quando Jesus morreu, o véu se rasgou de cima a baixo.
E então as pessoas não podiam ver o lugar santíssimo. Agora estava aberto, o véu foi rasgado, eles poderiam ver porque aquilo tudo passou. O santuário terrestre, ele foi dado por Deus para que Moisés fizesse esse santuário conforme o santuário que tem no céu, um modelo. E tudo tipificava e apontava para Cristo, o Cordeiro de Deus. E então, no ano 31, na metade dessa última semana, Jesus morreu. E no ano 34, finalizando o restante dessa última semana, Estevão foi apedrejado. E então ali o povo judeu selou a escolha que eles estavam fazendo de rejeitar o Messias, o ungido. E então, agora que chegamos no ano 34 da nossa era, se nós fizermos as contas de diminuirmos 2.300 menos 490, vai dar o quê? Vai dar 1810. Então, do ano 34, quando Estevão foi apedrejado, mais 1810 anos, nós vamos chegar exatamente no ano de 1844, agora, da nossa época, da nossa era. E então, nessa data, em 1844, João, ele viu uma porta aberta no santuário celestial. E essa porta aberta foi exatamente essa porta que Jesus abriu para que ele pudesse realizar o julgamento. Jesus hoje está no lugar santíssimo do santuário celestial e, conforme nós também estudamos essa semana, somente ele é digno de abrir os livros e julgar. O próprio Jesus disse que Deus, o Pai, a ninguém julga, mas a Jesus foi dada autoridade e poder para que ele julgasse. E então, o povo judeu, eles entendiam muito bem o que era a purificação que era realizada no santuário. Por quê? Porque diariamente eles ofereciam sacrifícios de manhã e à tarde, além dos sacrifícios que eram oferecidos pelo pecador que levava um cordeiro, e esse animal era sacrificado em lugar do pecador, e aquele sangue então era aspergido ali entre o lugar santo e o santíssimo, no véu, e durante um ano. E no dia da expiação, o sumo sacerdote ele entrava no lugar santíssimo para fazer simbolicamente a purificação do lugar santíssimo. E essa purificação era feita com sangue de bode. 2 bodes eram trazidos e aí eles lançavam sorte. Um bode era para o sacrifício de purificação do santuário. O outro bode era para Azazel. Era um bode que ia ser enviado para o deserto e soltado lá, e lá ele iria desaparecer, iria morrer. E então, o povo judeu, eles entendiam muito bem essa questão do sacrifício, do santuário, da purificação. E Deus então traz isso de forma escrita para que o povo tivesse fixo na sua mente o que estava acontecendo lá nos céus. E Jesus então, ele, para purificar esse santuário celestial, o Santíssimo, ele deu o seu sangue. Vejam que o sangue dos animais, eles não tinham poder nenhum de salvar e perdoar pecados, mas era a fé que o pecador que levava aquele animal tinha no Messias que haveria de vir. A fé é que perdoava os pecados e salvava aquele pecador, não o sangue do animal. E Jesus, ele então entra no santuário celestial, no Santíssimo, com o seu próprio sangue. E o apóstolo Pedro mesmo diz que nós fomos comprados por alto preço, não fomos comprados por ouro nem prata, fomos comprados pelo sangue precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E então é com o sangue dele que nós nos achegamos ao trono da graça, através do sangue de Jesus que nós recebemos o perdão dos pecados e somos justificados. E esta purificação então, ela aconteceu a partir do ano de 1844 e nós estamos vivendo exatamente os últimos dias da história deste mundo. Estamos vivendo o período em que a graça que antes foi dada aos judeus 490 anos e eles rejeitaram, essa graça agora ela foi dada aos cristãos.
aqueles que aceitam a Jesus têm acesso ao trono da graça através do sangue de Jesus. E quando nós lemos em Levíticos 16, no verso 16, nos diz a palavra de Deus: desse modo, fará expiação pelo lugar santíssimo e fará o mesmo com toda a tenda do encontro por causa da contaminação pelo pecado e da rebeldia do povo. Então aqui, em Levíticos 16, verso 16, falando a respeito da purificação que era feito ali no lugar santíssimo por causa da contaminação. Por quê? Porque o sangue daquele animal que era morto pelo pecador, ele era aspergido ali nas cortinas que separava o lugar santo do lugar santíssimo e contaminava então. E ali ficava durante um ano. E quando era então, no dia da expiação, esses pecados simbolicamente eram removidos dali. E também nós lemos em Levíticos 23, nos versos 26 a 29, nos diz: o Senhor disse a Moisés: comemorem o dia da expiação no 10º dia do mesmo 7º mês. Celebrem-no com uma reunião sagrada, um dia para se humilharem e apresentarem ofertas especiais para o Senhor. Não façam trabalho algum durante todo esse dia, pois é o dia da expiação, no qual se fará expiação em seu favor diante do Senhor seu Deus. Todos aqueles que não se humilharem nesse dia serão eliminados do meio do povo. Então vejam que era um dia sagrado para o povo judeu. Eles não podiam trabalhar nesse dia. Eles tinham que se humilhar para poder então receber também a purificação que era feita nesse dia ali no santuário terrestre, no lugar santíssimo. E Jesus, ele também está fazendo essa expiação, está purificando, está passando em revista todos os nomes de cada ser humano, e todos aqueles que aceitaram o sangue de Jesus terão os seus pecados perdoados, removidos, e estarão com Jesus na eternidade. Então hoje nos é dada também essa oportunidade de nós aceitarmos a graça que nos é dada. Enquanto nós temos essa porta aberta que João viu no capítulo 4 de Apocalipse, ele viu essa porta aberta, nós temos acesso a Deus, mas vai chegar um dia em que essa porta ela vai se fechar. E aí Jesus ele vai dizer: olha, aquele que é justo continue na prática da justiça, o que é injusto continue sendo injusto, aquele que está em pecado continue na sua prática de pecado. Por quê? Porque não haverá mais oportunidade. Então hoje nós estamos ouvindo a voz de Deus falando à nossa mente, ao nosso coração, que possamos nos humilhar, que possamos pedir perdão, que possamos reconhecer que somente em Jesus nós vamos estar um dia com Ele nos céus. Não é pelos nossos esforços, nem é pela nossa capacidade, mas é pelos méritos de Jesus. Que Deus nos ajude, que Deus continue trabalhando conosco, nos dando entendimento, e que possamos crer que toda essa profecia que nós temos na Bíblia, tanto em Daniel quanto em Apocalipse, elas são fiéis e verdadeiras, e nada passou sem que acontecesse o que estava escrito. E assim também, a promessa que Jesus fez de que Ele vai voltar para nos buscar está muito próxima de ser cumprida, e Ele cumprirá. E com certeza nos levará com Ele para vivermos a eternidade. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Retornaremos amanhã para concluirmos o estudo desta semana, mas não nos esqueçamos, Jesus, Ele nos diz: venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse capítulo 3, verso 11. Que Deus nos abençoe.